que o nosso tema de hoje é sobre como ler e como discernir a palavra de Deus. E farei isso de todo o meu coração, porque eu creio que é de importância fundamental. A gente atende normal e regularmente aqui os problemas que as pessoas vão apresentando topicamente. Uma quantidade enorme de conversas sobre questões tópicas que nós temos tido aqui no Papo de Graça nos últimos 4 anos. Mas é essencial que a gente, ao invés de dar peixe, de fato ensine a pescar. Porque quem quer que aprenda como ler a palavra e como discernir a palavra, essa pessoa vai encontrar, andando com as próprias pernas, uma quantidade enorme de soluções para si mesmas. E não são soluções apenas de natureza intelectual. Não é para se criar um banco de dados. É para que a gente se torne uma carta viva. É para que a palavra nos mova. Para que a mente de Cristo se forme em nós. Para que Cristo cresça e se expanda e habite ricamente em nossos corações pela fé. Não é uma relação com o livro, é uma relação com a palavra viva de Deus no nosso coração. Esse é o nosso objetivo hoje e eu espero que você se interesse de todo o coração, porque quem quer que de fato discirna o significado da palavra e como lê-la, como abri-la, como descelá-la, como olhar para ela e não ver só as letras e nem apenas as informações, mas deixar que ela penetre no coração e molde a nossa existência de dentro para fora, essa pessoa será bem-aventurada em tudo quanto vem a fazer. Meus amigos, minhas amigas, meus queridos, gente boa de Deus, este é mais um dia que o Senhor nos deu. Este é mais um dia que o Senhor fez. E, portanto, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu lerei para nós, neste dia, um texto que você vai achar, inicialmente aqui, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, eu vou ler do verso 26 ao verso 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 ao 40, que nos dizem assim tais versos. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce daqui de Jerusalém até a cidade de Gaza. E este caminho se acha deserto. Então Filipe imediatamente se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente ou ministro de finanças de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém, este homem estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo Isaías capítulo 53. Então disse o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu o homem ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que tu vens lendo pelo caminho? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? Como poderei entender se alguém não me explicar?
e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele no seu carro. Ora, a passagem da Escritura em Isaías, que o ministro das Finanças da Etiópia estava lendo, era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem de Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde há um pequeno ribeiro e, portanto, água, disse o eunuco a Filipe: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o teu coração. E respondendo o eunuco, disse a Filipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram à água, e Filipe batizou ali o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, o eunuco, cheio de alegria. Mas Filipe, que fora subitamente arrebatado, trasladado daquele lugar, veio a achar-se em Azoto, ou em Asdod, uma das cidades dos filisteus, um porto de Israel nos dias de hoje. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia Marítima, muitos e muitos quilômetros adiante ao norte. Este episódio é extremamente significativo em relação a mostrar que não basta que a pessoa tenha boas intenções, que seja religiosa, que seja temente a Deus, que frequente lugares de ensinos das Escrituras, que não basta que a pessoa reverencie o livro santo, não basta que ela tenha a melhor atitude frente às Escrituras. É preciso mais do que isto. Porque este homem não era inculto, não era ignorante, iletrado, não era um pagão alienado. Ele cumpria há muitos anos no seu coração a disposição de ir com regularidade a Jerusalém, de fazer uma viagem longa e adorar no templo que estava erigido ali na esplanada mais alta da cidade de Jerusalém, no Monte Moriá. E essa é uma das vezes em que ele provavelmente cumpriu essa jornada, essa peregrinação. A Escritura não lhe era estranha. Ele não era uma pessoa que olhava para o texto da Bíblia como novidade. Ele tinha alguma familiaridade. E nesse dia especialmente ele vinha lendo um dos mais candentes, mais ardentes, mais comoventes, mais viscerais textos da Escritura dos judeus
daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ou de Velha Aliança, lendo um dos profetas mais messiânicos, mais belos, mais poéticos, mais humanos de toda a Escritura, que é o profeta Isaías. E em Isaías ele lia o capítulo 53, que é provavelmente o mais dramaticamente explícito acerca de alguém que haveria de se tornar o catalisador, o imantador de toda dor humana, de toda angústia humana, de toda transgressão, iniquidade e pecado dos humanos. E que ele mesmo seria designado por Deus para ser aquele que carregaria sobre si a culpa de todos, a dor de todos, as doenças de todos, as idiosincrasias de todos os humanos, porque ao Senhor agradara moê-lo, fazendo-o enfermar, e que ele daria a sua própria vida como oferta pelo pecado, e que uma vez que ele morresse, lá se diz, ele prolongará depois da morte os seus dias. E ele, depois de ter morrido, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E é um texto que carrega dimensões também de natureza profético-histórica, quando diz que ele seria morto com malfeitores, mas com o rico ele estaria na sua morte, fazendo alusão ao fato de que Jesus, de fato, veio a morrer entre dois malfeitores e foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos na tumba particular e virgem que José de Arimateia abrira para si mesmo e agora nela colocara a Jesus depois de morto. Esse é o texto, mas por um homem que estava vindo da Etiópia para adorar em Jerusalém, que tinha a formatação mental toda vinculada àquilo que o judaísmo ensinava, para ele aquele era um texto obscuro. Mas assim mesmo ele meditava nele, e ele reverenciava aquilo que ele lia. E aí vem essa história paralela, maravilhosa, de Filipe estar em Jerusalém, de um anjo do Senhor falar com ele e dizer, olha, vai correndo, desce daqui, para o caminho que está entre Jerusalém e Gaza, ao sul desta cidade. Está deserto, não tem ninguém lá, mas vai para lá. E Filipe foi, obedecendo aquela instrução de uma visão que um anjo do Senhor a ele dera por tal visão. E ele, chegando naquele lugar, viu exclusivamente uma carruagem passando, rica, pomposa, cheia e abastecida de tudo quanto fosse necessário para que se empreendesse uma jornada tão longa quanto aquela, atravessando a África quase toda, indo-se de Israel até a Etiópia. Depois você veja aí no Google Earth como é um viajaço para se chegar de Jerusalém à Etiópia. Eram muitos e muitos dias de viagem. E Filipe vê aquela carruagem, aquele carro extremamente confortável e abastecido com toda a pompa de condutores de carruagem naqueles dias. Era uma caravana de algum significado para poder darem cobertura a um homem daquela importância que se deslocava para sua terra natal. E Filipe ouve agora o Espírito Santo dizer a ele, corre atrás dessa carruagem. E Filipe se põe nesse caminho de loucos, nesse tangimento do vento, e vai correndo ao lado do homem, chega a emparelhar
e quando emparelha com ele, lhe pergunta: tu compreendes o que tu vens lendo? E deve ter sido uma fala ofegante, porque quem vem correndo não está com essa calma toda para perguntar: tu compreendes o que tu vens lendo? É a voz de um cansado: compreendes o que tu vens lendo? E o homem disse: como poderei compreender se não houver quem me explique? E Filipe viu que o homem deu uma ordem para que o carro parasse. Ele foi convidado a entrar, entrou, e estando ali, começando por Isaías 53, falou-lhe acerca de Jesus. E o que Filipe deve ter feito foi aquilo que Jesus fizera também com os seus próprios discípulos, especialmente depois de ter ressuscitado de entre os mortos, quando mais de uma vez se diz que Jesus lhes expôs as Escrituras, começando no Gênesis, no Pentateuco, ou seja, na lei de Moisés, na Torá mais explícita e definida, indo e passando pelos Salmos e viajando pelos profetas. Como Lucas diz mais de uma vez, Jesus expôs-lhes as Escrituras. Como também diz em outra ocasião, que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. 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 Porque, na realidade, existe algo mais profundo na nossa relação com as Escrituras do que simplesmente a relação de um ser letrado com o livro, ou apenas a relação de um ser religioso com a reverência ao livro. Existe muito mais do que o próprio livro no livro. O livro está aqui. O livro eu hoje o deito no meu colo. Depois de Gutenberg, ele foi se tornando carregável, depois da criação da imprensa. Naqueles dias era impossível se ter esse conforto de colocar um livro assim na coxa para ler. Hoje em dia eu vejo lá nas reuniões do Caminho da Graça, o pessoal já nem leva mais o livro. Eles levam só o iPhone ou o iPad, com a Bíblia, várias versões baixadas, e eu fico lá lendo a Escritura, eu só fico vendo o pessoal ali, acompanhando no texto eletrônico, tudo ali, quantas versões se queira. Aqui, hoje à noite, nós teremos o Caminho do Discípulo. É a mesma coisa, eu estou lendo na velha Bíblia e o pessoal está aqui na palma da mão, palm top, só acompanhando. Aí eu faço referência a um texto em Marcos, eles pulam para Marcos. Lucas, eles pulam para Lucas. Já estão os textos correlatos. Mas mesmo com essa facilidade toda, essa facilidade não é o elemento que nos faz entender a Escritura. Existe essa ênfase enorme na Bíblia, na leitura da Bíblia. Existem ministérios que se sustentam pela venda da Bíblia. Existem casas e sociedades que foram criadas há muitos anos atrás, outras mais recentemente, para promoverem a impressão e a venda da Bíblia. Mas, na realidade, existe muito mais entre um ser humano e a Bíblia do que apenas possuí-la e apenas lê-la. Por isso é que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E é por isso que esse eunuco, superintendente de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, o ministro da finança da
disse a Filipe: como eu poderei compreender se não houver quem me explique? Ora, é nessa tentativa simples que eu me apresento diante de você nesta manhã, de tentar dar a você instrumentos para que você compreenda as Escrituras. Quando a gente olha para a relação de Jesus com os seus discípulos, em relação a ajudá-los e a fazer com que eles compreendessem as Escrituras, a gente vê que esse tipo de abordagem, com essa explicitude, acontece especialmente depois que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Havia um ciclo que tinha que passar pela cruz e desembocar na ressurreição, para que se fechasse o significado total da presença de Jesus na história humana, que começara com o seu nascimento e concluíra-se na sua ressurreição. Esse ciclo tinha que ser fechado para que a compreensão das Escrituras começasse a poder acontecer. Mas mais do que o ciclo histórico, tinha que haver um entendimento, uma percepção adicional a qualquer que fosse a cronologia histórica, dizendo: olha, esta profecia aqui se cumpriu nele. Ou esta imagem, esta figura, essa arquetipia do Velho Testamento tinha nele o seu cumprimento. Ou essas esperanças aqui expressas, todas elas convergem para ele. Mais do que isso é necessário. O que é necessário para que se entenda as Escrituras? De fato, minha gente, a Bíblia como livro, como texto, está aberta para qualquer acadêmico ler e discutir, e ela vai se tornar um outro material na mão dele. Vai se tornar objeto de análise filológica, de análise histórica, vai se tornar um bom guia de escavação para arqueólogos, como acontece em Israel até os dias de hoje, vai ser instrumento de interpretação moral, como acontece em muitos seminários pelo mundo afora, vai se transformar num paradigma extremamente importante, mas que vai acabar sendo apenas um eixo de grande importância em relação aos estudos que se façam de outras religiões comparadas. Para alguns, vai se transformar num corpo literário deitado no IML da academia, onde as pessoas fazem exegese dos textos. Há outros que se aproximam da Bíblia e acreditam que por ela eles possam fazer uma sistematização, ou seja, eles têm uma certa ideia filosófica, teológica, uma concepção, uma pré-concepção de alguma coisa, e a partir dessa concepção, desse conceito, eles vão lendo de Gênesis para frente, e tudo aquilo que for combinando, que for se entrelaçando, que for se encadeando com o pensamento que eles a priori já têm, já defendem, eles vão listando e vão fazendo uma corrente, que para quem não conhece o todo, e lê só o entrelaçamento, o encadeamento daquela organização, ao final se chega a uma conclusão que faz total sentido com a premissa humana estabelecida e a busca de encadeamentos na Escritura para justificarem aquela premissa com uma conclusão razoável. E assim surgem as igrejas, as seitas, as denominações, os grupos e religiões do cristianismo, todos encadeados a partir das sistematizações da Bíblia.
Nesse sentido, como já se disse, eu repito aqui mais uma vez, a Bíblia pode ser a mãe de todas as construções que os seres humanos desejem. Ela pode dar apoio à ideia política da monarquia, ela pode dar apoio à ideia da república, ela pode dar ideia até mesmo acerca do significado da democracia. Ela serve em qualquer direção. Ela pode se tornar a construção sistematizada mais radicalmente moralista desse mundo, se você for seletivo no encadeamento do que você procure. Ela pode se transformar no encadeamento mais liberal possível, se você for apenas selecionando versículos e colocando-os na ordem da sua preconcepção. Ela pode gerar o que você queira que ela gere e que ela produza. Ela está, portanto, assim, aberta a todas as ilações que a mente humana preconcebida queira produzir, e em razão de tais ilações chegar a uma conclusão. Ao mesmo tempo em que, nem porque ela assim esteja aberta para esse olhar humano, este olhar intelectual, este olhar cerebral, este olhar acadêmico, nem por causa disso ela está de fato aberta para as pessoas. Na realidade, você pode fazer o que você quiser com ela, justamente porque enquanto você não tiver um único e determinado olhar, ela está selada para todos. Selada. Absolutamente selada, conforme bem ilustra o filme O Livro de Eli. É como um texto em braille para uma comunidade de pessoas que não sabem ler braille. É apenas um livro de uma importância enorme, que pessoas podem querer tê-lo para organizar melhor a sociedade, como a gente ouve dizer no curso da história. A Bíblia e a religião são fundamentais para que a sociedade não caia em anarquia, que é também uma das teses lá do livro do filme O Livro de Eli. Mas enquanto isto, ela continua selada, porque Jesus tem que nos abrir o entendimento para que nós venhamos a compreender as Escrituras. Do contrário, elas serão sempre para nós abertas para qualquer que seja a direção das nossas ilações, ao mesmo tempo em que nós não teremos o entendimento jamais do significado do que ela está indicando e propondo, conforme nos diz aqui Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 44, quando Jesus disse aos seus discípulos, antes de ir aos céus, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, ou seja, do Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e assim disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, quando ele expôs as Escrituras aos seus discípulos e lhes abriu o entendimento, veja que o cerne de tudo quanto ele apresentou aos seus discípulos fora aquilo que era concernente a ele próprio nas Escrituras, como ele era a encarnação e o cumprimento de tudo aquilo que no passado fora dito, e o que, em tendo sido dito,
não tivesse ainda se cumprido, cumprir-se-ia ainda nele, mas não num outro. Ele, o Jesus da história, era, portanto, a chave hermenêutica para a compreensão de todas as coisas concernentes à palavra de Deus e às Escrituras. E ele faz questão de afirmar esta realidade quando diz o seguinte: aqui está escrito que era essencial que o Cristo padecesse, morresse, ressuscitasse, entrasse na sua glória. Ou seja, ele chama o testemunho inteiro da Escritura para as ocorrências que ele encarnara, que ele vivenciara. É por isso que o apóstolo João, posteriormente, vem a nos dizer, começando o seu evangelho, que o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra, o Logos de Deus, a palavra de Deus, se fez carne, se encarnou. A palavra de Deus, eu a tenho aqui neste livro, porque é neste livro que está, antes de Jesus, o testemunho da esperança profética acerca daquele que haveria de vir, e depois de Jesus, eu aqui tenho os evangelhos que narram a sua vinda. E após os evangelhos, eu tenho as cartas dos apóstolos que conviveram com ele, que são as testemunhas de todas essas coisas, e os grandes intérpretes do significado da vida de Jesus, sendo eles aqueles que diretamente de Jesus tiveram o entendimento aberto para compreenderem as Escrituras antigas, de modo que o que eles expressam é o que eles viram em Jesus, e o que, tendo visto em Jesus, de Jesus receberam a confirmação de que tudo quanto Jesus encarnara e vivera era o cumprimento das coisas que estavam desde a mais tenra profecia no livro de Gênesis até a mais explícita profecia como a de Isaías 53 e numa quantidade enorme de outros lugares e afirmações, tudo concernente a Jesus. Portanto, Jesus era o centro de todas essas coisas. Jesus é, como eu tenho dito muitas vezes desde o ano de 1980, 81, quando pela primeira vez eu falei publicamente o conteúdo que está registrado no meu livro Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, onde pela primeira vez eu usei essa expressão de que Jesus é a chave hermenêutica para abrir-nos o entendimento da Escritura. É Jesus quem diz isso de si mesmo. Eu sou a chave hermenêutica para vocês compreenderem as Escrituras. Ou como diz João no livro do Apocalipse, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda a profecia que foi dada visava o testemunho de Jesus. Jesus é o centro dessas coisas. Como Jesus mesmo diz aqui, escrevendo, falando e registrado pelo apóstolo João, esse fato, quando ele confronta os judeus que faziam exumação das Escrituras com extrema avidez, João capítulo 5, verso 38 e verso 39, quando Jesus diz também: não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Eles tinham as Escrituras, mas Jesus disse: vocês não têm a palavra dele permanente em vocês, porque vocês não têm fé em mim. Se vocês não tiverem fé em mim, vocês podem ter a Escritura, mas vocês não terão a palavra. Vocês podem ter a Bíblia, mas vocês não terão a palavra.
Vocês podem ter o texto, mas vocês não terão a palavra. Vocês podem ter o conjunto de arrazoados, mas vocês não terão o Espírito, porque ele mesmo dissera: as minhas palavras não são um texto, as minhas palavras são Espírito e são vida. E elas só se tornam palavra viva de Deus quando elas deixam de ser um texto para nós e passam a ser Espírito e vida de Deus em nós. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais, e a palavra examinais, que é usada aqui por João na fala de Jesus, designa aquele exame anatômico, de destrinchamento, de exegeses letristas, de anatomia filológica. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nada podia ser mais óbvio. Vocês vivem examinando as Escrituras, mas não querem vir a mim. E vocês têm Escritura, mas ela não é palavra de Deus em vocês, porque vocês não creem em mim, que sou aquele que encarna todas as coisas. Tudo que a Escritura diz indicando na minha direção de Jesus. E aí eu volto a João. E o Verbo, o Logos, a palavra eterna, se fez carne e habitou entre nós. Ou ao escritor de Hebreus que diz: Deus falou outrora de muitos modos e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, mas agora, nesses dias, ele nos falou pelo Filho, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E é acerca disso que Jesus diz a Filipe, que diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ao que Jesus lhe respondeu: Filipe, olhe bem para mim. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Assim, meus amigos queridos, eu quero concluir lhes dizendo algumas coisas. A primeira é que a Bíblia é o livro, a Escritura é o texto, mas a palavra de Deus é Jesus. Por isso, no livro Bíblia, onde se tem o texto da Escritura, nós temos hoje, e apenas para nós cristãos, porque para os judeus esse texto termina em Malaquias, nós é que fizemos essa adição, que para os judeus é uma liberdade blasfema da nossa parte. Temos pretendido pegar uma carona nas Escrituras dos judeus e agregarmos as nossas histórias dos apóstolos, dos evangelistas, testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Jesus e das cartas apostólicas a um texto que para eles encerrou em Malaquias. E nós tomamos a liberdade de fazer essa interpolação. Ora, nesse livro Bíblia, nessas escrituras que para os judeus terminam em Malaquias e que para nós terminam no Apocalipse, e que nós nelas também temos de maneira explícita a inserção de 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com o testemunho histórico da vida terrena de Jesus, dos seus ensinos, das suas palavras, do seu comportamento, das suas histórias, das suas atitudes, dos seus gestos, dos seus movimentos, narrativas sintéticas, porque João disse que Jesus fez muitas outras coisas.
e que se todas elas fossem narradas, não haveria livros para conterem tudo aquilo que Jesus fizera. E o que nós temos aqui é uma síntese, mas uma síntese absolutamente essencial, que nos dá o privilégio de discernirmos, de percebermos aquilo que é concernente ao ensino de Jesus aplicado à totalidade da vida humana. É o espírito do ensino de Jesus que a gente tem sintetizado nos 4 evangelhos. É o espírito do ensino de Jesus que nós temos sintetizados nos 4 evangelhos. Não é a minuciosidade dos ensinos de Jesus, é a síntese. É o espírito do que Jesus fez, ensinou e mandou que nós crêssemos. São os princípios, são os adensamentos de tudo aquilo que significa a essência do ensino de Cristo, e que vem a ser expandido nos seus aplicativos por gente como Paulo, como Pedro, como João, para o nosso próprio entendimento. Então a primeira coisa que você precisa entender é isto. A Bíblia é um livro que tem o texto das Escrituras, com essa ambiguidade, que para os judeus para em Malaquias, e para nós cristãos vai até o Apocalipse. Mas o que nos é absolutamente essencial são esses 4 evangelhos, que narram a vida de Jesus. Porque é por essa vida de Jesus e por esse ensino de Jesus que eu leio o que veio antes, no Velho Testamento, e vejo o que do Velho Testamento permanece. Permanece. Porque tem muita coisa no Velho Testamento que já não permanece. O que é que permanece do Velho Testamento? É só aquilo que em Jesus foi validado, só aquilo que em Jesus foi encarnado, só aquilo que em Jesus foi vivido, só aquilo que em Jesus foi praticado, só aquilo que em Jesus foi afirmado como essência, só aquilo que em Jesus foi parte do movimento da sua própria vida, cumprindo aquilo que ali estava, e mais do que isso, quando esse cumprimento não é apenas alguma coisa que afirma quem ele era, mas é alguma coisa que ele diz, é assim que é para todos. Isso permanece. O que não é assim não permanece. Como diz aqui adiante a Escritura, na Epístola aos Hebreus, leia com calma a Epístola aos Hebreus e você vai ver a quantidade de vezes em que se afirma que muito de todas as ordenanças, quase tudo, das Escrituras do Velho Testamento, veio a cair em caducidade, esclerosou-se, porque eram apenas sombras, arquétipos, simbolizações parciais, primitivas, anunciando aquele que haveria de vir e que quando veio consumou todas as coisas. Tornou-o simbólico, histórico, tornou-o arquetípico em concreto e, portanto, uma quantidade enorme de coisas antigas morreram em Cristo, que agora é a realização de todas as coisas. Mas a partir de Jesus eu não só leio o que veio antes, a partir de Jesus eu também leio o que veio depois. Ou vocês não fiquem pensando de que para mim a mente de Paulo é exatamente a mente de Cristo, ou a mente de Pedro é exatamente a mente de Cristo, ou que a mente de qualquer outro homem é exatamente a mente de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, eu leio a relatividade dele total, lendo a partir de Jesus e vendo o que era certo ali, o que não era certo ali, o que eles fizeram de maravilhoso, o que eles fizeram de equívoco, porque são só seres humanos, são atos humanos, não são seres que expressaram a encarnação de Deus, só Jesus é a encarnação de Deus. Ali é a prática relativa humana querendo servir a Deus na contingência histórica
E eu sei quando eles estão certos e quando eles estão errados, a partir do que Mateus, Marcos, Lucas e João me ensinam sobre o conteúdo da vida, do ensino, do espírito, dos gestos e da atitude e das dinâmicas e do movimento inteiro existencial e expresso comportamentalmente por Jesus. No olhar dele, em tudo que ele diz. Por isso Jesus é a chave para a gente compreender a Escritura. Então, como ler a Bíblia? Primeiro, meu amigo, minha amiga, você precisa pegar Mateus, Marcos e Lucas e ler, e ler, e ler, e ler. É bom você ter instrumentos de pesquisa para você saber quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os herodianos, os contextos históricos, quem eram os zelotes, quem eram essas figuras todas para você entender, quem eram os samaritanos, como os judeus viam os samaritanos, para você ver as expressões de Jesus, o significado, o escândalo do que Jesus dizia. Porque na nossa ignorância a gente não faz as associações. Aí quando vem alguém e pega o que Jesus disse e aplica ao contexto vigente, ao contexto presente, ao que está acontecendo aqui entre nós, e faz uma aplicação direta, todo mundo se escandaliza, sem perceber que o que Jesus fez nos seus dias, diante daqueles grupos humanos que estavam ali, era de um escândalo infinitamente maior quando você compreende o significado daqueles grupos. Para você entender o peso das palavras de Jesus, às vezes da ironia de Jesus, às vezes do sarcasmo de Jesus, às vezes do escândalo que Jesus produziu e criou, intencionalmente fabricou para chocar o entendimento deles, para ver se acordavam. Segunda coisa absolutamente fundamental para você começar a ler, sabendo que Jesus é o centro de tudo, que você lê o Velho Testamento para trás, vendo o que sobra do Velho Testamento, e o que sobra é tudo aquilo que Jesus encarnou para si e para nós. Por exemplo, eu leio o Salmo 137, o final do Salmo 137 não é para mim. É um registro histórico que me ajuda a entender como é que a alma humana pode se sentir em cativeiro. Mas o Salmo 137 termina dizendo: bem-aventurado for aquele que pegar cada filho de Caldeu e de Babilônio e quebrar e esmagar a cabeça deles na pedra e esfregar os miolos deles contra a penha. Isso não é um texto para mim, isso não está no Espírito de Jesus, Jesus não é assim. Então é um registro histórico. Até o Salmo 139, que é lindo, 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 eu vou absorvendo dele tudo o que é segundo Cristo. Tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, me levanto, tal, tal, tudo aquilo. Chega lá no final, diz, aquela declaração do salmista: porventura, Senhor, não aborreço eu os que te aborrecem, não abomino eu os que te abominam, eu os aborreço com ódio consumado. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Jesus, aborrecer alguém com ódio consumado. Quando Jesus disse que é para eu amar o meu inimigo e orar pelo que os me perseguem, para que eu me torne filho do meu Pai Celeste. Estou dando exemplos básicos, mas quando você entender que você tem que ler tudo, o Velho Testamento inteiro, e ler tudo para frente também, segundo Jesus, tudo muda. Por exemplo, quando Paulo diz: eu não permito que as mulheres falem na igreja, ou eu não permito isto e aquilo, quando ele está fazendo um aplicativo de alguma coisa que tem a ver com amenizações de problemas sociais imediatos, culturais imediatos, eu entendo a relatividade do que o meu irmão Paulo estava dizendo naquele contexto, porque lendo Jesus, eu vejo que para Jesus é permitido que o homem fale, que a mulher fale, que todo mundo fale. Jesus não faz discriminação nenhuma, você não vê um traço discriminatório de ninguém em Jesus, acerca de ninguém nem de coisa alguma. Quando você vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, aquela hibridização de Tiago, irmão de Jesus, fazendo aquele
joguinho de cintura para conciliar o evangelho com as crenças judaicas, você vê a relatividade daquele homem bom, Tiago, comparado com Jesus, que enfrenta tudo aquilo, e que cura no sábado, e que deixa os discípulos colherem espigas dos campos dos outros no sábado para comerem, e que diz o tempo todo que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Seriam milhares de coisas a lhe dizer, mas se você puser isso na sua cabecinha, se Jesus se tornar de fato o Verbo, a palavra encarnada, o Logos, a expressão exata do ser de Deus, sendo assim aquele que o vê ao Pai, que não há necessidade de nenhuma outra revelação adicional. Quem olha para Jesus e diz, nele estão ocultos e para mim agora pelo Espírito revelados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem tem tal entendimento, tal pessoa, saiba, vai aprender a ler o que ficou para trás, como o escritor de Hebreus nos ensinou a ler, dizendo, isto aqui caiu em obsolescência. E tudo aquilo que em Jesus se encarnou e se cumpriu, e foi vivido por ele, está em plena vigência, mas aí eu já não arranco mais a vigência de tal coisa do texto antigo. A vigência dessa coisa me está explicitada pela encarnação e pelo movimento das dinâmicas da vida de Jesus. A mesma coisa em relação a qualquer outra realidade dos apóstolos. Os apóstolos também estão sob Cristo. Eles não estão em pé de igualdade, ninguém está em pé de igualdade com Jesus. E é dos evangelhos que me vem essa consciência histórica de como Jesus viveu e ensinou, e uma vez que essa consciência histórica é apreendida por mim, pela fé, o meu entendimento é aberto pelo Espírito Santo. E quando o meu entendimento é aberto pelo Espírito Santo, isso deixa de ser uma informação histórica e vai se tornando a história do meu ser, a história do meu pensamento, a história do meu discernimento, a história da minha vivência, a história da minha encarnação, com toda a minha relatividade, mas passa a ser agora o Evangelho, uma boa nova encarnada por mim. É Cristo vivendo em mim, a esperança da glória. E mais do que isso, como Paulo disse, eu vou me tornando um evangelho vivo, uma carta viva, uma apologia viva de Deus entre os homens. Eu vou me tornando um Cristozinho, eu vou me tornando um filho do meu Pai Celeste, eu vou ganhando dia a dia, assim, a mente de Cristo. E aí o Evangelho deixa de ser apenas o registro dos 4 Evangelhos. Os 4 Evangelhos se mudaram como software para dentro do meu ser, da minha mente, da minha alma, do meu espírito. Se tornaram agora a essência da minha existência. E aí Jesus passa a ser tudo para mim. Ele vive em mim. Eu começo a pensar como ele pensa. Eu começo a sentir como ele sente. Eu começo a agir como ele age, eu começo a ser como ele é. O que está nele é para mim. O que ele vive, eu quero viver. O que ele ensina, eu quero praticar. O que ele expressa como risco digno de se correr, será a minha aventura. O que ele determina como enfrentamento a ser feito, será o meu bom combate. O que ele diz que está para além de qualquer possibilidade de negociação é aquilo acerca do que comigo não haverá barganhas a fazer. E aí, Cristo vai crescendo em mim e o meu processo de cristificação pela gravidez da palavra em mim vai acontecendo, como Paulo diz, meus filhos, porque eu sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós. O objetivo da palavra de Deus, que
tem um registro histórico nas leituras que a gente faz contidas aqui na Bíblia, especialmente nos 4 evangelhos, o objetivo dela é se tornar uma transfusão desse Espírito para nós, porque Jesus mesmo disse, eu repito mais uma vez hoje, as minhas palavras não são escrituras, minhas palavras são Espírito, são vida. Porque quem tem a Escritura e não deixa a viagem do entendimento transformá-la numa absorção existencial que seja em nós Espírito e vida, será apenas alguém que carrega um livro que contém um texto, mas não tem a palavra de Deus permanente em si mesmo. Jesus é a palavra. Leia as Escrituras a partir de Jesus. Leia o jornal a partir de Jesus. Veja a televisão a partir de Jesus. Assista um filme com o Espírito de Cristo. Relacione-se com as pessoas tendo a mente de Cristo em você. Aí tudo vai ganhando significado, tudo vai ficando claro. Abra o livro das existências e da existência da sua própria vida e daquilo que seja a existência de outros passando por você com esse olhar de Jesus e tudo vai ficando absolutamente claro. Leia não só as Escrituras a partir de Jesus, sendo Ele a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, mas Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão de tudo. Para a compreensão da história, para a compreensão da ciência, para a compreensão do jornal, para a compreensão do meu próximo, para a compreensão de mim mesmo. Jesus é a chave que abre todas as possibilidades humanas de discernimento do que seja significado, verdade e sentido nesta vida. Era isso que eu queria falar a você e eu espero que você se sirva do material que está lá no meu site, no caiofabio.net. Vá lá e escreva a palavra chave no campo pesquisa, ou a palavra hermenêutica, ou interpretação, e você vai encontrar uma quantidade grande de textos meus, ensinando pormenorizadamente aquilo que agora de maneira geral eu falei a você, mas falei com todo carinho e com o meu melhor coração, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito nos abra o entendimento para compreendermos as Escrituras. Que o Teu Espírito nos abra o entendimento para compreendermos os Evangelhos que nos narram como escritos a Tua vida, o Teu pensamento, as Tuas ações e reações, a Tua atitude, os Teus gestos, Jesus. Que o Teu Espírito tire o véu da nossa face, colocado pela religião, pelas construções falsas, pelos cristos que são subprodutos de predeterminações, de ideologias, de sistematizações, de construções humanas ou de dogmas estabelecidos pelo capricho humano. Por favor, abre o nosso entendimento ao Espírito Santo, para que a Bíblia se torne o livro, a Escritura o texto, e para que todos discernamos que Jesus é a palavra eterna. Que quem tem Jesus tem a palavra permanente em si mesmo, mas quem tem só a Escritura não tem a palavra permanente em si. Porque a Escritura só quer dar testemunho de Jesus, para que a palavra então se torne permanente em nós, e se torne vida em nós, pensamento em nós, consciência em nós, atitude em nós, gesto em nós. E permite que a simplicidade do que foi aqui dito seja um instrumento valioso, não para o estudo externo da Escritura, mas para que a palavra seja escrita e inscrita em nós
conforme o sonho do profeta Jeremias, por meio de cuja boca tu falaste, de que naquele dia e naquela hora, todos os teus filhos seriam ensinados de ti, e que a tua palavra seria no seu coração inscrita. Inscreve a tua palavra em nós e forja a nossa mente, segundo a mente de Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.